propósitos do coração de Deus. A palavra de Deus então estará sendo aberta agora e é por causa dos nossos companheiros que nos ajudam a levar esse programa ao ar. E mais uma vez quero citar aqui então a Chapeação Pool, nosso amigo Ademir, a Olaria Batalha, do meu amigo Tonho, também ali a oficina mecânica Muneirão, mecânica pesada, também a clínica Osmarim, a tenda colonial e o nosso amigo Ricardo também que nos ajuda. Então para estes, aliás, por causa destes, com a ajuda destes, nós entramos no ar então, agora abrindo a palavra de Deus. Vamos então à Bíblia. Nós vamos abrir a Bíblia então, aí no livro de Efésios, capítulo 2 e versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, isto é um dom de Deus. Que palavra maravilhosa é esta, né? A salvação, conforme disse o pastor Hamilton, ela é de graça, completamente de graça. Nada do que nós façamos pode melhorar a salvação. A salvação é perfeita, ela foi idealizada por Deus, porque quando o ser humano foi criado, ele deveria resplandecer a imagem de Deus, ele deveria ser um espelho de Deus aqui neste mundo, porque a Bíblia diz que nós somos feitos imagem e semelhança dele, e nós também fomos criados assim para glorificar o nosso Criador. E é muito interessante a gente estudar a Bíblia. Eu sempre digo que é muito interessante a gente estudar a Bíblia. Eu tenho adotado um costume de todas as manhãs abrir a palavra de Deus, ler e durante o dia meditar na palavra de Deus. O salmista diz assim: guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. E eu penso nelas dia e noite, e com certeza elas trouxeram refrigério à alma. Elas trazem uma certeza, uma tranquilidade, uma paz ao nosso coração. E também nos trazem aquela tranquilidade de que nós estamos perto do Criador, do mantenedor, do Salvador deste mundo, Salvador nosso também. Isso é muito importante, a gente ter consciência, estar ciente disso, estar sabendo disso, porque a palavra de Deus é assim, ela nos fortalece, nos edifica. Então nós encontramos aqui no livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, né, capítulo 2, ele vem falando como é que é a salvação. A salvação é pela graça, e não vem de vós, é um dom de Deus. E eu queria discorrer um pouquinho sobre este assunto hoje, sobre a nossa salvação ser um dom de Deus. Porque, como eu falava, nós fomos criados à imagem dele. E desta maneira nós fomos criados, e Deus esperava que continuássemos desta maneira, sendo a sua imagem, sendo uma semelhança, um espelho daquilo que é Deus. Deus ele nos criou desta forma para que tivesse seres semelhantes. Eu imagino assim, né? A Bíblia não fala isso. Para que quando ele viesse a este mundo, ele tivesse pessoas para conversar, que lhe entendessem e que lhe comunicassem. Da mesma maneira como lhe entendessem, também lhe comunicassem. E por isso nós fomos criados perfeitos. O que a Bíblia quer dizer com perfeitos? Nós somos criados com toda a liberdade. Liberdade para adorá-lo
ou para rejeitá-lo. Veja só que amor é esse, né? Que nos cria com essa possibilidade de rejeitar o nosso próprio Criador. Isso é com certeza, Deus se arriscou, Deus criando seres livres que pudessem rejeitá-lo, que pudessem não amá-lo, que pudessem não aceitá-lo, que pudessem não querer conversar com ele. Mesmo assim, ele os criou livres. Porque toda adoração, toda oração, toda aproximação deve ser por amor. Unicamente o amor. É uma linguagem celestial o amor. Imagine você tem um filho, esse filho não quer conversar com você, esse filho não vem ver você, não vem visitar você. Mas isso não o torna menos amado e nem menos importante por causa disto. Porque o pai, a mãe, eles entendem que é uma decisão do filho. Eles entendem que se eles virem, não devem vir obrigados, não devem vir de forma coagida, mas eles devem vir por decisão, por livre decisão. E quando os pais e os filhos se unem como família, ali como cantou Fernando Iglesias, isso se torna um lar. E num lar há amor, num lar há fraternidade, num lar há apreço, num lar há tantas coisas boas que são o contrário que em grande maioria a gente vê neste mundo hoje. Mas Deus, ele nos criou desta forma, livres para adorá-lo ou não. Mas há um inimigo de Deus, há o anjo caído, o anjo que se achou orgulho no coração dele e que ele quis a adoração dos outros seres criados por Deus, este anjo chamado Lúcifer, né? Que primeiro era portador de luz, que primeiro era perfeito em todas as suas obras, mas que depois achou-se iniquidade. O orgulho subiu à sua cabeça e ele começou a querer colocar o seu trono acima das mais altas nuvens e ser igual a Deus. Isso está lá no livro do profeta, no Antigo Testamento. Ele falando sobre Lúcifer, sobre as suas aspirações, sobre os seus desejos, sobre o seu orgulho e toda a rebelião que causou no céu. Quando vamos chamar o céu, a gente fala o céu e eu entendo, eu compreendo que a nossa cultura colocou na nossa cabeça uma imagem de céu muito vaga, muito abstrata, muito irreal, muito impalpável. A gente fala ao céu e a gente não consegue imaginar um lugar, um país, um mundo. A gente não consegue por causa da nossa cultura, em grande parte uma cultura que vem falando que o céu não é um lugar, que o céu não é um país, que o céu não é um planeta, sei lá, uma estrela, seja como for. E nós precisamos rever esses nossos conceitos. O céu é um lugar, sim. O céu é um lugar onde há seres, pessoas, vamos falar pessoas, a gente chama anjos. Anjos é outra classe de pessoas, são outros seres criados. Eles talvez não são feitos dos mesmos minerais do que nós somos. O corpo deles talvez seja diferente que o nosso, com certeza é. Mas eles são seres criados, seres racionais, seres livres. E quando Deus então cria os anjos, ele cria da mesma maneira que criou os homens, ele criou com liberdade para adorá-lo, para amá-lo, para conhecê-lo, para se comunicar, para se expressar diante dele. E então ali se encontrou esse anjo chamado Lúcifer, que nutriu no seu coração o orgulho, subiu à sua cabeça a vaidade, por ser ele um anjo muito belo, muito bonito, achou que merecia a adoração, achou que era digno de louvor, achou que o seu ego precisava ser aumentado, precisava ser acariciado, precisava ser massageado. E então começou a haver, a Bíblia diz que ele começou a fazer um comércio, começou a fazer uma política
lá no céu e conseguiu arrastar com a sua cauda, o Apocalipse diz, a terça parte dos anjos de Deus. Veja só que lamento deve ter sido para Deus neste dia, perder a terça parte dos seus anjos criados, amados, como filhos, como filhas. Para quem é pai, para quem é mãe, começa a compreender um pouquinho desta história que a Bíblia conta. E este Satanás, adversário, conforme a tradução da palavra, ele chegou um momento que ele precisou ser expulso do céu. E ao ser expulso do céu, Deus então dá mais uma chance para ele. Ele agora não tem mais acesso a todos os mundos criados por Deus, a todos os seres, a todas as raças do universo, ele não tem mais acesso, mas unicamente ele tem acesso a este mundo. Então aqui Deus dando mais uma chance a Satanás, a Lúcifer, aos seus anjos. Então ele cria o ser humano, uma raça nova, uma raça perfeita, uma raça com liberdade, com entendimento, capaz de pensar, de raciocinar, de entender as coisas de Deus e as coisas do inimigo de Deus. E eu imagino ali então, Deus cria o ser humano, Adão, Eva, e agora então, neste jardim também está Lúcifer, também está o anjo caído, e então ele agora, Lúcifer, começa uma campanha. Ele sempre foi um acusador, e ele começa a acusar Deus de não dar escolha ao ser humano. Ele começa a acusar Deus de restringir a liberdade do ser humano, porque ele é assim que Deus disse, ele fala lá, né, em Gênesis, é assim que Deus disse, vocês não podem comer de nenhuma das árvores. E aí Eva então tenta defender a Deus, diz, não é assim, nós podemos comer de todas as árvores, menos desta. E aí então Lúcifer fala, mas por que não desta? O que Deus quer esconder de vocês? O que Deus está tentando privar vocês? Olha, eu como desta árvore, e olha como eu sou inteligente, olha como eu sou esperto, olha como eu sou. Eu acho que essa história que Deus falou para vocês não é verdade, não. Então Lúcifer começa a enganar o ser humano. E essa história de engano vai se arrastando, né? E hoje eu quero falar de um dos enganos de Satanás que pode estar acontecendo nas nossas vidas. Muitas das coisas que Satanás tem tentado nos enganar é com a forma de adoração. A forma de adoração que Deus pede, nós vamos encontrar lá no livro do Êxodo, né? E o livro do Êxodo, capítulo 20, vai estar ali então 10 preceitos, 10 mandamentos como nós conhecemos, né? E ali Deus diz então, não terás outros deuses diante de mim, não lhes adorarás, não lhes dará culto, não se prostrará diante dele. E isso é porque Deus tem um plano de deixar o ser humano livre para escolher a quem quer adorar. Assim como lá no Jardim do Éden, Deus disse, no dia em que comerdes desta árvore, certamente morrereis. Assim também ali, quando Deus dá os 10 mandamentos, ele diz assim, para que não morais, para que não morram, para que vocês não pereçam. Então assim Deus falando, não terás outros deuses diante de mim. Em seguida ele fala, não farás para ti imagem ou semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem no mar, debaixo em cima das águas. Não farás para ti imagens, não se prostrará diante delas, não lhes dará culto, porque eu sou um Deus zeloso. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração e daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia, sim, a graça de Jesus, faço misericórdia até 1000 gerações
daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, aqui nós vemos dois conselhos muito interessantes, muito importantes para o povo de Deus, porque esses conselhos, eles vão nos indicar como deveria ser a nossa adoração, como deveria ser o nosso sistema de culto, o nosso sistema de louvor, o nosso sistema de coisas celestiais. Vamos falar assim também, como é que nós encaramos as coisas celestiais? No momento em que Deus disse: não terás outros deuses diante de ti, diante de mim, né? Ou seja, não terás outros deuses em detrimento de mim, não terás outros deuses em lugar de mim. Por quê? Porque não existe outro Deus. O único ser que está querendo se meter a Deus, querendo se passar por Deus, é aquele que arrastou com a sua cauda a terça parte dos anjos do céu, e os arrastou, e eles foram jogados para a terra. E a Bíblia diz que há um lago de fogo preparado para Satanás e os seus anjos. No dia em que Jesus voltar, eu falei no último programa que quando Jesus voltar, este mundo vai deixar de existir, assim como nós conhecemos. A Bíblia fala que isso aqui se tornará numa gigantesca bola de fogo. Porque o apóstolo Paulo também declara, né, que os elementos se derreterão no fogo, e isso torna-se num lago de fogo, como se fosse um lago de fogo. E a Bíblia nos deixa um exemplo da cidade de Sodoma e de Gomorra, que foram destruídos com fogo celestial. Algumas pessoas dizem que Deus tem preparado um inferno de fogo que queima para sempre. Olha, sobre Sodoma e Gomorra tinha a mesma declaração: um inferno de fogo que queima para sempre. Isso é muito importante nós compreendermos, porque Sodoma e Gomorra não estão queimando até hoje, mas elas queimaram enquanto existia combustível. Imagina que hoje aquele lugar está coberto, só um minutinho aqui, está coberto pelo mar salgado, lá o mar morto. E um lugar que estava, vamos imaginar comigo aqui, um lugar que estava ao nível do mar, pelo menos, né? Pelo menos ao nível do mar. Vamos dizer que Sodoma e Gomorra, na verdade, era um vale, né? Nós vemos lá no livro de Gênesis, né? Abraão falando que ali era um vale muito bonito, a vegetação era exuberante, a cidade era bem próspera. E tem até um comentarista bíblico que fala que pela abundância de pão e a fartura da ociosidade, Sodoma e Gomorra caíram num pecado. O pecado da indolência, o pecado de dar cordas livres às paixões. Eles não tinham muita necessidade de trabalhar, de se ocupar, porque o pão era fácil, porque a sobrevivência era muito fácil ali. E nós vemos o que aconteceu com Ló, né? Ló deixando Abraão nas montanhas, onde era mais difícil, mais escasso o pasto, então ele parte para o vale de Sodoma, onde era tudo muito mais fácil. E hoje a gente vê o lado fácil, pessoas indo para o lado mais fácil. Mas o que eu quero comentar sobre Sodoma e Gomorra é que elas foram queimadas não ao nível do chão, mas muito mais abaixo que o nível do chão, porque se tornou uma das partes mais profundas da terra, mais baixas da terra que nós temos hoje. Então, queimou a superfície da terra, pelo mínimo 20, 30, 50 metros de superfície da terra foram queimadas naquele dia, naquele fogo. A Bíblia não fala quantos dias durou o fogo, mas ele queimou e fez a sua obra completamente, queimou para sempre a cidade de Sodoma e Gomorra. É como se fosse um fogo eterno, um fogo que queima para sempre, ou seja, queimou para sempre a cidade, queimou para sempre os seus moradores, queimou para sempre aquilo que estava em rebelião a Deus. E eu quero agora
ir para o nosso tema principal. Eu quero falar um pouco do sistema de adoração que Deus separou para nós como seres humanos. Que quando Ele projetou para nós um sistema de adoração, Ele disse: não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti imagens de escultura. Por quê? É porque não são deuses. É porque essas imagens, elas atrapalham a nossa adoração. Algumas pessoas dizem: não, mas é que quando eu me prostro diante da imagem, eu imagino que eu estou na presença de Deus. Olha, meu amigo, eu entendo que você vendo alguma coisa, você possa se sentir talvez melhor e tal. Mas eu gostaria de falar para você do conselho da Bíblia. A Bíblia nos dá os conselhos. Jesus mesmo, em pessoa, falou. E você, quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo. Ora em silêncio. Ora diante do teu Deus. Ele, em silêncio, vai ouvir a tua voz. Ele, em silêncio, vai te recompensar. Porque Deus ouve toda a palavra que a gente profere, né? A Bíblia até, inclusive, faz um outro conselho, para a gente não falar coisas vãs, não falar bobagens, vamos dizer assim, coisas que não têm nada a ver com a edificação, coisas que não têm nada a ver com ajudar alguém, coisas que não vão surtir efeito benéfico. Então a gente possa então refrear a nossa língua e não falar estas coisas vãs. Uma outra coisa também que eu gostaria de dizer é que no nosso sistema de adoração dos nossos dias, nós estamos vendo pessoas que precisam estar diante de alguma coisa. Nem sempre é uma imagem de gesso, de metal, de madeira, de ouro, sei lá. Nem sempre é uma imagem. Às vezes pode ser uma pessoa. Não, eu vou lá porque tenho fulano de tal lá e ali eu posso adorar a Deus. Olha, eu gostaria de colocar um pouquinho diferente. A gente às vezes ouve uma boa pregação para entender mais, para compreender mais o plano de Deus. Mas adoração, oração, louvor, a gente deve prestar unicamente ao nosso Deus. A gente vê alguns sistemas de adoração que foram condenados na Bíblia, né? Logo que o povo saiu do Egito, então Moisés subiu para o monte para receber então a lei, toda a instrução de Deus, chamada lei. Essa instrução seria então para que o povo se organizasse com as suas leis civis, com o próprio sistema de adoração, com o próprio sistema de culto a Deus e também aquilo que não deveria fazer, né? Por falar nisso, né, tem pessoas que se concentram tanto no que não fazer que acabam não fazendo nada, né? Isso também não é legal. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio. A gente deve compreender a vontade de Deus e então ter um diálogo, ter um relacionamento, ter uma interação com Deus. Então, esse sistema que foi colocado naquele momento lá, quando Moisés subiu ao monte, eu outro dia estava comparando com alguns sistemas de adoração, de culto que nós temos hoje em dia. O que se produziu naquele dia? Então, Arão pediu que as pessoas trouxessem o ouro que elas tinham nas suas argolas, penduradas às orelhas, que elas tinham nas suas correntes no pescoço. E então trouxeram todo o ouro para Arão. E ali ele lançou tudo aquilo no fogo, diz a Bíblia, e saiu um bezerro. Nossa, que maravilha, né? Parece que foi num passe de mágica. Não, não foi. Abraão esculpiu um bezerro. Ele moldou um bezerro. Por que um bezerro? É porque no Egito, o deus mais famoso lá talvez fosse um bezerro. Talvez, eu não sei, eu não estudei essa parte da história, mas eu imagino que era um deus muito comum ali no Egito, né?
E então, o que eu quero me concentrar um pouco mais é na adoração de que houve naquele dia. Uma vez pronto o bezerro, então as pessoas o adoraram. Engraçado, isso daqui foi um dia todo que a Bíblia vai contar a história ali, porque começou pela manhã com uma adoração ao bezerro. Depois da adoração, então eles sacrificaram ali os animais, ofereceram ao bezerro. E eu vejo às vezes na rádio algumas coisas assim, tipo, em honra ao santo tal, em honra ao santo. Pois é, aquele dia então eles de manhã adoraram, sacrificaram os animais, ofereceram o seu sangue a esse ídolo, a essa imagem, e depois eles comeram as carnes e beberam bebidas ali naquele dia. E depois de terem comido, de terem adorado, de terem comido, então se levantaram e começaram uma diversão, vamos dizer assim. Você vai acompanhar o texto ali, está lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico ali, Êxodo, eu não sei dizer exatamente agora, porque eu não estou aqui com a página aberta, mas você vai procurar ali, você vai ver a história ali dos 10 mandamentos, Êxodo, né? Êxodo 20, está ali os 10 mandamentos, e depois vai ter ali então a sequência. Mas também vai estar também em Levítico também. E então eles se levantaram para divertir-se, diz o texto. E essa diversão, ela não foi uma diversão saudável. Ali então da diversão eles passaram para a orgia, para as coisas que são reprovadas por Deus. E esse sistema de adoração é um sistema alternativo, é um sistema paralelo, não é o sistema de adoração verdadeiro. Porque veja, aqui a gente pode entender que alguém estava interessado em receber adoração, em receber louvor. E Deus não era, porque Deus estava lá em cima no monte conversando com Moisés. E quando eles começaram a passar dos limites, Deus disse para Moisés: desce, porque o teu povo se rebelou, fez uma imagem de bezerro, está adorando, e agora eles estão se passando, eles estão indo longe, e eu estou a fim de destruí-los. É o que diz o texto em outras palavras. Mas aí então Moisés intercede. Moisés diz: Senhor, só se você me riscar do teu livro para você destruir esse povo. Tem que riscar o meu nome antes. Moisés aqui foi um intercessor. Moisés aqui foi ele fez o papel como se fosse o papel de Jesus. Ele intercedeu pelo povo. Ele não deixou que aqueles pecadores fossem destruídos naquele momento. Então, o que eu quero falar nesta tarde? Eu quero dizer que esse sistema de adoração paralelo não é original, não é de Deus. Esse sistema de manhã adorar, de meio-dia comer bastante, de tarde se levantar para as orgias e as diversões, não é o plano de Deus. Não é o plano de Deus. Eu preciso enfatizar isto. E como que você pode mudar essa situação? Você não consegue mais mexer no sistema, o sistema está pronto, o sistema está desenvolvido, sacramentado, e a gente como pessoa não consegue mais mexer. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa tarde. Não é porque não se pode mexer no sistema que a gente precisa concordar. A gente pode simplesmente discordar. A gente simplesmente pode escolher a Deus para ser o nosso único Deus, para quem nós vamos nos curvar, para quem nós vamos adorar. E não precisamos misturar as coisas. Adoração é adoração, Deus é Deus, ídolos são ídolos, imagens são imagens. Deus não quer repartir a sua glória com uma imagem de gesso.
Então, meu amigo, meu ouvinte, muito cuidado com estas coisas. Deus, ele nos criou seres livres, seres racionais, seres capazes de compreender aquilo que está nas Escrituras. Vamos procurar cada dia ter mais comunhão com Deus, vamos procurar cada dia compreender mais da palavra de Deus e vamos fazer a nossa escolha. Nós somos livres, Deus nos criou livres, então vamos fazer a nossa escolha ao lado de Deus. Nós vamos ouvir mais uma música agora, para que a gente entenda um pouco mais qual é que é o plano de Deus. Aqui está com cânticos vocal, nós vamos ouvir. Nos deu a oportunidade de nos aproximarmos novamente de Deus, confessarmos os nossos pecados. Se nós nos aproximarmos dele, conforme está cantando essa música do fundo, se nós nos aproximarmos, se nós em humildade nos achegarmos a ele, confessarmos os nossos pecados, ele com certeza nos perdoará, porque